Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e saindo um pouco de falar de música, falar de livros, de jornalismo, vamos voltar a falar sobre opiniões aqui no canal, trazendo mais vídeos pra gente comentar muitas coisas, pra gente falar de muitas coisas. E aproveitando que recentemente nós tivemos as eleições municipais e essas questões também de representatividade, de quem vai estar aonde, de quem vai fazer o quê. Vamos comentar então sobre uma fala um pouquinho complicada de um influencer aí na internet e o que isso também pode influenciar nas eleições, o que isso pode nos trazer nessa questão de falar sobre eleições e falar sobre o futuro do país. Para quem perdeu um pouco sobre essa história que aconteceu esta semana, eu espero muito que o vídeo saia na programação que eu estou fazendo, mas os influencers Gustavo Rocha e Matheus Mazzaferra deram uma declaração, fizeram um vídeo pro canal do Matheus. Os dois são youtubers, influencers e tal, eles são mais conhecidos aqui pelo YouTube. Gustavo mais pelo Instagram, o Matheus mais aqui pelo YouTube. Falando sobre vários assuntos, falando sobre várias coisas. E aí numa conversa dos dois rolou a questão de relacionamento, pegação e tudo mais. E recentemente o Gustavo Rocha, que ficou conhecido nas redes sociais pelos irmãos Rocha, por fazer uma parceria de dança, de youtuber com o irmão dele, Túlio Rocha, os dois são gêmeos. Só para contextualizar, porque tem gente que tá perdido, que tá carpindo um lote e não sabe do que a gente tá falando. E ele recentemente abriu o armário, se assumiu, saiu do armário, segundo ele, porque todo mundo estava esperando que ele falasse isso abertamente dentro das redes sociais. Porque até então ele não era assumidamente gay para o seu público, ele fazia as coisas meio que no sigilo, só que ninguém sabia exatamente se ele era ou não. E aí ele resolveu abrir isso para todo mundo, falar para todo mundo que realmente ele é gay e que tirou um peso de cima dele. Aí eles começaram a falar sobre esses assuntos e aí surgiu a fala de que o cara, que ele é tatuado, que ele é negro, vamos dizer assim, que ele é da favela. Eles não falaram especificamente sobre o negro, mas que eles falaram que o maloca e o cara tatuado são o que seriam pessoas para uma pegação, para uma vez, para uma transa e fosse isso. Mas que a pessoa, que o cara que eles ficariam e que eles namorariam seriam pessoas mais padronizadas, o famoso branco de olhos azuis e cabelos louros. E aí a situação virou um negócio dentro do Twitter, principalmente, que lá é onde começa as coisas, O Twitter que começa a falar muitas coisas, que começa a espalhar muitas coisas, até um pouco também de fake news, mas foi lá que começou tudo, que isso se espalhou e começou a trazer muitos assuntos. Os nomes dos dois, tanto do Gustavo quanto do Matheus, subiram para os trending topics da rede social, como os assuntos mais falados, Eu tô dando uma de professor aqui, como se ninguém entendesse sobre as redes sociais. O próprio Matheus foi no seu Instagram, nos seus stories, e se pronunciou falando que a fala não era bem aquilo, que por coincidência, vamos dizer assim, ele acabava ficando com muito mais pessoas tatuadas, que ele preferia pessoas tatuadas, mas que ele teve muitos namorados que não fossem tatuados e que fossem mais padronizados, mas que ele se desculpava pela fala dele, que não era bem isso que ele queria dizer, ele não queria espalhar esse tipo de preconceito, não é essa a ideia que ele queria falar dentro do vídeo. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, Gustavo Rocha não se pronunciou em nenhuma rede social. Agora, por que eu falo sobre a questão das eleições? Porque nós tivemos as eleições agora em novembro, nós tivemos um pouco mais de diversidade, por mais que tenha sido muito pouca. A gente teve muitas mulheres entrando para a Câmara dos Vereadores. A minha cidade aqui elegeu 3. Tudo bem que são 22 vereadores, mas do que a gente estava acostumado a ter, que era uma, para subir para 3, eu acho que deu uma melhora. Pouca, mínima, quase nula, mas deu uma melhora. E tivemos também muitas pessoas gays, da classe LGBT, representantes da classe e até mesmo simpatizantes que foram eleitos, e também nós tivemos
as transexuais que também foram eleitas, enquanto a gente não tinha nenhuma vereadora eleita neste sentido que fosse considerada ou que já tivesse feito as cirurgias, né, toda essa etapa, esse processo de ser uma transexual. Então, a gente juntando esses dois mundos, a gente vê como a gente ainda tem muito preconceito dentro da nossa sociedade, principalmente em volta da própria classe LGBT, que escolhe muito para as pessoas em si, ou aponta muito as pessoas. Ai, aquela gay é não sei o que, ela é gorda, ela é feia, ela se veste assim, ela é afeminada demais. E até mesmo em outras pessoas, né, em outros gêneros da nossa sociedade que a gente ainda passa por isso. O hétero principalmente é isso, né? Porque fica com as pessoas mais, vamos dizer assim, mais perigosas. Eu não sei exatamente a palavra, mas preferiria pessoas mais pobres para só uma transa, mas que para apresentar para as pessoas tem que ser aquele loiro de olhos azuis. Então, para a gente perceber que enquanto a gente está dando uma melhora nas nossas eleições e trazendo mais representantes para dentro da política do país, a gente ainda sofre com esse tipo de gente que ainda espalha esse tipo de preconceito. Eu fico com pessoas que são da favela, mas eles são só para uma transa, porque para apresentar para minha família precisa ser o cara loiro de olhos azuis. E não é assim, gente. A gente não pode escolher as pessoas simplesmente porque elas têm uma classe boa, ou porque elas são bonitas, ou porque elas são malhadas, ou porque elas têm uma boa formação. A gente escolhe as pessoas pelo que a gente sente dentro da gente. E isso que precisava mudar muito na sociedade. E uma fala de duas pessoas que são influencers, que têm, se eu não me engano, eles já passaram de 1 milhão de seguidores. Então eles estão ali falando para milhões de seguidores que eles preferem namorar o cara malhado e padronizado, só que se for pra pegar, ele pega aquele cara que é da favela, que é o negro, que sexualiza, né? A gente tem muito essa questão da hipersexualidade do negro, que não me cabe falar, mas a gente percebe isso dentro da sociedade, que o negro é o cara que vai ser o melhor pra você na cama, mas que ele não vai ser o melhor pra você como relacionamento, porque você não pode namorar um negro. Umas coisas bem absurdas que a gente ouve, né? Quando a gente tem influencers trabalhando entre aspas, mas divulgando, disseminando esse tipo de coisa, a gente vai propagando para que as outras pessoas façam a mesma coisa. Também sejam preconceituosas, também humilhem as pessoas, não dê valor sentimental às pessoas, porque você não está ficando com um objeto, você está ficando com uma pessoa, você está se relacionando com uma pessoa. Então não adianta você virar para a pessoa e falar assim, com você é só pegação. A pessoa tem sentimento, a pessoa está conversando com você, ela se dispôs a estar com você, ela podia muito bem estar na casa dela, quietinha, tranquila, numa boa. Não, ela tá ali com você, ela tá conversando com você. E você tá simplesmente pensando no momento que ela vai tirar a sua roupa e vai transar com você. É isso. Simplesmente foi esse tipo de fala. Não adianta vir falar que foi mal interpretado, que não sei o quê, porque isso demonstra claramente o que a gente ainda precisa melhorar na nossa sociedade. O que ainda falta melhorar na nossa sociedade para que a gente consiga ter bons representantes na política e a gente não reeleja pessoas que não fizeram nada por nós. Não adianta você reclamar, por exemplo, do seu prefeito, do seu vereador, que ele fez isso, que ele fez aquilo, ou que ele deixou de fazer, ou que ele acabou com a tua vida, se no dia que você precisa eleger, você abre as pernas e seja o que Deus quiser, vai lá e coloca qualquer coisa. Uma coisa que eu não gosto, assim, particularmente, é anular o voto. Eu nunca fiz isso, eu achei que eu ia ter que fazer nas eleições esse ano, mas eu não fiz até o momento, mas eu acho muito ruim porque você está entregando um voto. Mas o nulo não é contado o voto pro outro cara. Tudo bem, só que você está entregando o seu voto. Você não está votando em ninguém. E a gente precisa de representantes, pelo menos na nossa atual conjuntura de política e de democracia, a gente precisa de pessoas nos representando. E quando você não vota, não tem ninguém te representando. Você não está representando ninguém, você não está protestando. Tudo bem, você está protestando? Tudo bem, ótimo. Se é isso o seu tipo de protesto, ok, só que você não está ajudando em nada. Simplesmente você não está ajudando em nada. Então eu espero que as pessoas reflitam muito para não cometer os mesmos erros que nós estamos tendo de influencers, não só do Gustavo e do Matheus, mas de outros que já cometeram problemas, que já fizeram coisas e aí foram lá nos stories chorar,
falar que não era isso, que não sei o que, mas vieram chorar porque eles viram que o que estava caindo na conta estava diminuindo. E aí por isso que eles vieram chorar. Então a gente precisa entender um pouco, disseminar esse um pouco. E uma coisa também, só para encerrar, que o próprio Gustavo, ele disseminou uma coisa antes para nós, da questão do sair do armário, assim, que é utópico para dentro da nossa sociedade. Ele ser patrocinado pela Calvin Klein para sair do armário para as pessoas. Quem é que nesse mundo que nós estamos que vai ser patrocinado por uma empresa como a Calvin Klein para sair do armário? Eu queria entender muito isso. Porque eu convidei eles para isso. Gente, mas não precisava desse festival todo simplesmente para você falar uma coisa que você vive há anos. Ele mesmo disse lá no vídeo do canal dele que ele viveu há anos assim, que ele sempre viveu assim, só que ele escondia da sociedade. É complicado quando a gente vê esse tipo de coisa e aí a pessoa repete o erro, aí a gente já sabe que dali vai precisar ainda de muita luta e de muita batalha para conseguir acertar os erros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha que ajuda bastante. Se inscreva no canal, siga as minhas redes sociais e deixe seu comentário aqui embaixo se você concorda com esse tipo de opinião, a minha ou a dos influencers, e por que você concorda sobre isso, ok? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.